Oi, Yasmin, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Ela fala assim: considere os três diagramas ilustrados abaixo, referente às forças que atuam sobre o corpo de massa M, nos quais os módulos das forças F1, F2 e F3 são idênticos. Então, ele pede para a gente analisar as acelerações de cada um desses casos. Para a gente chegar à aceleração, a gente tem que identificar primeiro se tem ou não força resultante, né? Então, vamos primeiro analisar essa aqui. No caso, a gente já tem uma força 1 e a força 2. Lembrando que essas forças têm mesmo módulo, então eu poderia muito bem chamar isso aqui de força F, essa aqui também de força F, porque ela tem mesmo módulo. Só que no caso a F1 é para cima e a F2 é para baixo. Quando a gente tem dois vetores de mesmo módulo e sentidos contrários, a gente pode anular eles. Então, o único vetor que sobrou foi esse aqui, porque não tem mais nenhum vetor para subtrair dele ou anular. Então, a força resultante é o F3, tá bom? Que eu vou chamar só de F, para poder facilitar com a comparação dos outros casos. Então, a força resultante é de apenas um F. E a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como esse aqui é o caso 1, eu vou chamar a aceleração 1, tá? Então, se eu quiser calcular a aceleração desse caso, a aceleração 1, eu vou pegar a força F, que foi a força resultante, e dividir pela massa. Esse aqui é a aceleração desse primeiro caso. Vamos analisar agora o segundo caso. O segundo caso é muito parecido com o primeiro. Veja, a gente tem uma força para a esquerda e duas forças F para a direita. Então, veja, eu poderia dizer que essa força F2 vai anular com a força F1, ou com F3, tanto faz, porque elas são idênticas. E vai ficar sobrando da mesma forma uma força resultante, tá bom? Que no caso vai ser F também. Então, a aceleração desse segundo caso vai ser igual à aceleração do primeiro caso. Você vai perceber que vai ficar força resultante, que foi igual a F, um F, né? Que é igual a massa, vezes a aceleração de 2, né? Que esse é o caso 2. Então, a aceleração desse segundo caso é igual a força sobre a massa. Percebeu, ó, que o caso 1 e o caso 2, as suas acelerações são idênticas. Então, já poderia olhar aqui nas opções e ir excluindo as que não dizem isso, ó. A letra A e a letra E, por exemplo. A letra B, C, D diz que A e 1 têm a mesma aceleração. Pronto, agora falta analisar essa terceira situação. Para analisar essa situação, perceba que a gente tem forças que elas estão inclinadas com 30 graus em relação à horizontal aqui, essa reta horizontal que ele passou. Aí o que eu recomendo, sempre que a gente tem forças que têm uma certa inclinação, eu gosto de decompor elas para ficar mais fácil. Então eu posso decompor essa reta em duas forças, uma na horizontal e uma na vertical. Então vamos começar com esse vetor aqui, F3. Eu vou decompor ele no que eu vou chamar de Fx. E eu vou decompor ele na vertical, que eu vou chamar de Fy. Tá? O mesmo vai acontecer com esse outro vetor. Eu vou decompor ele em Fx. Por que também Fx? Porque esse vetor é idêntico ao outro, tá? Em módulo. Então, se esse vetor formou Fx, esse aqui também vai formar Fx. E em Fy. Só que aqui eu já tenho Fy, então eu vou botar aqui 2Fy, tá? Que um veio desse vetor aqui e o outro veio desse outro vetor. Aí o que acontece? Perceba o seguinte, que eu tenho Fy para a esquerda e Fy para a direita. Ou seja, posso anular. Ficou só faltando a gente interpretar esse Fy, porque eu não sei se 2Fy é maior, menor ou igual ao valor de F. Porque se for menor, eu vou ter uma força resultante. Se for maior, eu ainda assim vou ter uma força resultante, só que para cima. E se for igual, eu anulo e não vou ter força resultante e, consequentemente, não vou ter aceleração. Então, como é que eu posso descobrir o valor de Fy? Perceba o seguinte, ó, eu sei que está um pouco apagado esse vetor, deixa eu só colocar ele aqui de novo. Esse aqui é o vetor F, né? Ou F3 aqui. Mas como todos têm módulos iguais, eu estou chamando todos de F, para facilitar. E esse vetor F, ele faz 30 graus com a horizontal. Esse vetor, que é o 2Fy, na verdade é um Fy, só que está um do lado do outro, né? Aí formou um maiorzão. É isso que eu quis dizer, mas acho que deu para entender. Aí o que acontece? Eu vou calcular o valor de um Fy, tá? É só um, né? Dos dois não. Então, veja, aqui é o Fy.
Ele tá aqui, eu sei que ficou um pouquinho menor, foi porque eu não sou muito desenhista, tá? Mas imagina que eles têm o mesmo tamanho, que eu estou só passando esse vetor, que é FY, para cá, tá? Aí você perceber que a gente vai formar aqui, ó, um triângulo retângulo. Aí eu consigo achar o valor de FY em função de F, se eu utilizar o seno de 30. Porque seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, que no caso é FY, sobre a hipotenusa, que é F. E a gente sabe que seno de 30 é igual a meio. Então, eu estou dizendo que FY é igual a metade do F. Não é isso? Só que lembrando que aqui, que é o que eu estou contando, eu tenho dois FY, tá? Eu sei que os FY ficaram do mesmo tamanho aqui, mas é um FY e outro FY, assim, ó. O FY desse F e o FY desse outro F. Aí é para estar um em cima do outro, né? Aí o que acontece? Eu tenho dois FY, então se cada FY vale metade de um F, eu tenho um F inteiro, concorda comigo? Então aqui, ó, esse vetor grandão aqui, que é a soma dos dois FY, vai ter o valor de um vetor F. Se eu tenho F para cima e F para baixo, eu posso anular, porque eles têm o mesmo modo, mas sentidos contrários. Ou seja, na situação 3, a força resultante é igual a zero. Se eu não tenho força resultante, a aceleração também é igual a zero. Então, veja, os outros casos, o 1 e o 2, eles têm aceleração, o caso 3 não tem. Então, obviamente, a aceleração deles vai ser maior que a de 3, que nem existe. Então, a gente vai olhar aqui o gabarito, letra C, que diz que a aceleração 1 é igual à aceleração 2, e esses dois são maiores que a aceleração 3, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.